The Last of Us Episódio 6 representa o ponto de virada na relação do Joel e da Ellie, né? Aquele momento decisivo que vai pegar uma obrigação e transformar ela numa escolha. Até ali, o Joel era obrigado a levar a Ellie para os vagalumes, né? Pelo seu senso de responsabilidade para com a Tess, e a Ellie era obrigada a ficar com ele porque ela não tinha nenhuma outra opção. Mas agora os dois recebem a chance aparente de escolher continuar essa jornada juntos. E eu digo aparente porque, na verdade, eles não têm tanto poder de decisão nisso quanto imaginam. Mas calma que eu vou explicar melhor quando a gente chegar lá. Enquanto isso, fica o aviso de spoilers, porque eu vou comentar em detalhes esse episódio 6, né? E spoiler só do que aconteceu até aqui. Eu nunca comento nada do jogo que ainda vai acontecer. Embora dá vontade. Vamos lá, a gente começa o episódio com o Joel e a Ellie invadindo uma cabana na neve para tentar descobrir o caminho até o Tommy, o irmão do Joel, né? E o episódio aproveita esse momento para fazer algumas coisas interessantes. Primeiro de tudo, a expansão desse mundo pós-apocalíptico com personagens coadjuvantes que sempre são muito interessantes. Tipo esse casal que já vivia recluso no meio do nada, né? Antes de acontecer a infecção, meio a contragosto da mulher que até deixa escapar umas alfinetadas sutis no marido, né? Embora exista ali uma cumplicidade entre os dois, e é bacana ver como a mulher se diverte com a presença desses inusitados viajantes, né? Simplesmente porque isso é um acontecimento fora do comum, numa vida que deve ser bem monótona e também muito solitária. Outra coisa legal é o avanço na parceria tática entre o Joel e a Ellie, né? Com ela posicionada no segundo andar, como um elemento de surpresa na emboscada deles. Isso é algo que ela abandona assim que ela percebe que a situação está controlada. E eu adoro como, apesar dos esforços do Joel para que a Ellie respeite suas ordens, ela está sempre ignorando a autoridade dele e simplesmente faz o que ela quer. Bom, eles conseguem uma direção de caminho, né, e também um alerta para os perigos que podem aparecer, e logo na saída o Joel tem o primeiro ataque de pânico, que vai voltar algumas vezes nesse episódio. E essa crise é mais uma das escolhas criativas que humanizam e tornam o Joel muito mais vulnerável na série do que ele é nos jogos, né? E é fácil ficar incomodado com isso porque, sei lá, no jogo o Joel é tão foda quanto a nossa habilidade jogando com ele, né? Mas aqui a história, ela leva o personagem para um lado muito mais crível, que combina bastante com um tom mais realista da série. Esses ataques de pânico, eles servem um propósito muito importante no arco do personagem, né? Que é o seu corpo percebendo antes mesmo da sua mente que ele tá se aproximando da mesma situação que ele viveu quando perdeu a Sarah, tantos anos atrás. Mais uma vez, cara, ele tá se aproximando de alguém, e ter essa conexão é algo absolutamente mais assustador nesse mundo, já que não existe nada pior do que perder aquela pessoa que era o seu propósito ali. E o Joel ainda não sabe ou não aceitou que a Ellie tá se tornando essa pessoa, então ele somatiza esse turbilhão de emoções e tudo isso vem à tona nessas crises de pânico. Aliás, tem uma conversa muito simbólica que acontece quando a Ellie pergunta qual seria o objetivo do Joel depois que eles concluírem a missão, e o Joel responde que ficaria simplesmente de boa num rancho de ovelhas. Isso não só faz referência a um momento do segundo jogo, né, que vocês vão descobrir quando a história chegar lá, mas é bem sintomático que um cara violento, né, um cara assassino, queira se tornar justamente um pastor de ovelhas, já que elas representam seres mansos e puros, né? Isso seria um símbolo enorme, quase religioso, da necessidade que esse homem tem de deixar essa vida para trás, né, e viver uma existência de paz. E se o Joel procura paz, a Ellie sonha com as estrelas, naquela cena super linda onde ela observa a aurora boreal, né, e fala sobre o quanto ela gosta de ler sobre os astronautas, né, e relaxa que esse detalhe também vai voltar mais pra frente. A partir daí, os dois são surpreendidos pela galera de Jackson, a cidadezinha de faroeste que eles estavam buscando, e depois de um primeiro contato meio hostil, porque isso é completamente inevitável nesse mundo, eles finalmente são levados pra lá e o Joel tem um reencontro surpreendentemente emotivo com o Tommy. Eu gosto desse abraço porque ele mostra o quanto o Joel estava reprimindo suas emoções. Quando ele vivia com a Tess lá em Boston, ele estava super de boa, sendo um cara mais friozão, né? Mas agora que ele tem se aproximado mais da Ellie, essa necessidade humana de demonstrar afeto pelas pessoas que a gente gosta começa a ficar incontrolável. E como ele ainda não pode fazer isso com a Ellie, né? Todos esses meses de emoção reprimida escapam nesse abraço com o seu irmão, né? Não pela última vez nesse episódio, mas a gente já chega lá. Aliás, é muito divertido ver o Tommy percebendo que ele vive numa sociedade comunista, né? A cara que o Gabriel Luna faz é sensacional.
No mais, tem um detalhe na relação da Ellie e da Maria, a esposa do Tommy, que eu acho bem interessante. A Maria representa a Ellie se encontrando com o lado materno que ela não via desde que a Tess morreu, né? Esse lance da figura feminina que traz um cuidado. No caso da Tess, o cuidado era muito mais rústico, né? As instruções sobre sobrevivência, a explicação sobre os infectados, etc. Já com a Maria, o cuidado aparece na forma de atos muito mais normais e pré-apocalípticos. Ela se preocupa com a menstruação da Ellie, ela corta o seu cabelo, né? Não deixa a menina sair sem casaco. Mas o interessante mesmo é como a Ellie mudou durante esse tempo. Ela já era uma garota selvagem, né? Mas ela tem se tornado cada vez mais parecida com o Joe. Então, nesse momento, apesar do cuidado da Maria, a Ellie rejeita bastante esse lado materno e prefere se apegar nos laços paternos que ela vem desenvolvendo com o Joe. Antes de seguir para a reta final do episódio, eu quero só comentar a cena do pessoal da cidade assistindo um filme, né? E sempre tem alguma conexão legal na escolha do filme que aparece em cenas desse tipo. Aqui, por exemplo, eles assistem ao filme A Garota do Adeus, que mostra justamente o Richard Dreyfuss cuidando de uma mãe e a sua filha que foram abandonadas pelo namorado da mãe, né? E com isso ele assume uma figura de pai para essa garota. Então tem uma ligaçãozinha aí. Mas além disso, ver uma cidade pós-apocalíptica consumindo arte é sempre um símbolo de que essas pessoas estão conseguindo sobreviver, já que pelo menos aqui a violência tem dado lugar a uma existência que permite o entretenimento, né? Permite a diversão, a contemplação, que são coisas essenciais para a vida. Bom, depois de mais um ataque de pânico que envolve até uma visão da Sarah, o Joe desabafa pro Tommy ali e conta tudo que tá rolando, né? E finalmente admite, cara, que ele tá assim porque ele tem medo. Ele tem medo de falhar de novo com a Ellie, né? Assim como ele falhou com a Sarah. Então ele implora pro Tommy levar ela porque ele não suporta a ideia de ser responsável pelo que pode acontecer com ela. E assim ele confronta a Ellie numa cena praticamente idêntica ao jogo, né? E os dois saem dali brigados, mas sem perceber que esse momento de escolha, se eles vão continuar juntos ou não, nunca foi uma escolha de verdade. Porque a vida é complexa, cara. A gente não toma decisões da noite pro dia, né? Mas todos os caminhos que a gente escolhe são trilhados passo a passo, né? Um pé na frente do outro, tijolo sobre tijolo ali, que vão construindo algo enorme ao longo do tempo. O Joe escolheu a Ellie quando ele salvou ela dos instaladores lá no episódio 2, quando ele divide um pouco de comida no episódio 3, quando ele entrega uma arma para ela no episódio 4 e quando ele mata um por um todos os infectados que se aproximam dela no final do episódio 5. Cada uma dessas escolhas aproximou mais esses dois personagens, e é isso que torna a jornada deles quase que inevitável, né? É a manifestação do destino de um pai que precisava de uma filha e uma filha que precisava de um pai. Aliás, o tema do cuidado volta completamente quando o Joe finalmente ensina a Ellie a atirar, né? E é bem interessante como num mundo pré-apocalipse, cuidar de uma filha era proteger ela da violência, né? Mas agora, cuidar é ensinar a violência para que ela proteja a si mesma. Com toda essa bagagem emocional resolvida, o episódio termina com os dois sendo confrontados na universidade por mais uns NPCs do modo fácil do jogo. Sem sacanagem, é muito curioso como eles se recusam a deixar a série ser uma série de ação. É a proposta, assim, não tem muito o que fazer. Mas enfim, o Joe é machucado e os papéis se invertem, né? Agora a Ellie tem que cuidar dele e semana que vem a gente descobre como tudo isso vai se desenvolver. Mas diz aí nos comentários o que você achou do episódio 6 de The Last of Us. Comenta aí pra gente continuar discutindo, né? Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.